Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, sócio do escritório Brasil Salomão. Estamos aqui em mais um Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil Salomão, versão contemporânea do nosso centro de estudos, que na sua história sempre foi palco de discussões não só restritas à área jurídica, mas tudo aquilo que direta e indiretamente interessa a nossa sociedade. E o episódio de hoje mostra a realidade do nosso Pod Brasil, onde traremos um tema que não tem uma ligação direta e imediata com o direito. Hoje nós trataremos aqui com dois especialistas, dois amigos, qual é a influência do esporte de alto rendimento e seus praticantes, seus profissionais, e sua influência no mundo dos negócios. Nós recebemos aqui na nossa casa hoje dois atletas que fizeram história, melhor dizendo, nos seus respectivos esportes. Renato Lamas, para quem é de Ribeirão, tem uma memória que dificilmente será esquecida, talvez o episódio, o período mais marcante do basquete na história de Ribeirão, na época do Coque. O Renato, várias vezes campeão paulista, várias vezes campeão brasileiro, depois teve uma carreira na seleção, como manager em outras equipes. Ele está aqui para contar a sua história. Muito obrigado pela sua presença. E o Manuel Pereira, que eu posso dizer também que trouxe o squash para Ribeirão Preto e região. Uma história maravilhosa. O Manuel foi primeiro do ranking, disputou sul-americano, pan-americano, uma vasta experiência no exterior também, assim como o Renato, e foi o número 1 do squash no Brasil, levando o nome de Ribeirão Preto e região e difundindo esse esporte aqui em Ribeirão Preto. Eu gostaria de começar esse bate-papo, primeiramente com o Renato. Queria que você contasse, nesse primeiro momento, a sua história, Vocês dois que vieram de esportes cujas dificuldades são ainda maiores do que um esporte popular, como é o futebol, onde você tem mídia, onde você tem a TV aberta, focada, rádios, todos os veículos de comunicação. O basquete hoje ainda conseguiu uma certa notoriedade, tem espaço na TV aberta, mas foram anos de muita dificuldade. E o squash, idem, Somente agora o squash conseguiu ter a sua notoriedade mundo afora, iniciando nas Olimpíadas a partir de 2028. O Manuel vai falar um pouco mais disso. Mas conta pra gente um pouco, Renato, da sua história, suas dificuldades, para depois a gente caminhar para as lições que você leva hoje como gestor da R13 Esportes. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar participando do Pod Brasil. Estou muito feliz de estar aqui, batendo esse papo aí com você, que é um cara que eu gosto muito, um amigo querido, como o Manu. Então, obrigado pela oportunidade mesmo. Acho que a gente vai curtir muito aqui esse bate-papo. Vamos aproveitar para a gente falar um pouco de esporte, como você falou, essa ligação aí com o mundo dos negócios, que é algo bem interessante, bem legal. Acho que todo mundo vai curtir bastante. E rapidamente, eu sou o Renato Lamas, como você falou, Rodrigo, e fui atleta profissional durante 20 anos, tive uma carreira bacana, fui 7 vezes campeão paulista. Acho que não tem esse dado da Federação Paulista, mas acho que eu sou o atleta, ou ex-atleta, não jogo mais. Atleta porque joga muito ainda. Que mais títulos paulista tem até hoje. Acho que ninguém foi 7 vezes campeão paulista. Vou perguntar isso aí lá na federação. Campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano, tive ali 2 ciclos olímpicos com a seleção brasileira, tive uma carreira que tive a oportunidade de jogar contra a seleção americana, por exemplo, um pré-olímpico, foi algo assim... Alan Iverson. Muito legal. Marquei o Vince Carter, um cara que fisicamente era
impressionante. Então, coisas bacanas assim que aconteceram na minha vida esportiva que me dão muito orgulho, né? E no pós-carreira, né, estudei, enfim, fui fazer um curso fora, fiquei um tempo na Espanha, me formei no Brasil como professor de educação física, tive oportunidade na sequência, né, fui um privilegiado de trabalhar com a seleção brasileira, né, como gestor, fui diretor técnico de todas as seleções brasileiras, desde a base até o profissional, por um ciclo olímpico. Trabalhei com um treinador croata, né, de uma filosofia, né, muito diferente, uma cultura muito diferente da nossa, então aprendi muito com ele, né, que é um cara que é uma referência, né, que é o Petrovic, irmão do Drazen Petrovic, uma lenda do basquete mundial. Então, assim, fui um abençoado, né, por ter essa oportunidade. E depois desse ciclo, como diretor técnico da seleção brasileira, trabalhei como manager em Mogi. Antes da seleção brasileira, fui manager em Limeira, o que me levou para a seleção brasileira, né, um trabalho ali que a gente fez em Limeira. E depois disso, né, paralelamente a isso, na verdade, né, eu me recordo que eu estava no Mundial da China, em 2019, a gente resolveu abrir a R13 aqui em Ribeirão, com a sua ajuda, né, a gente, num momento ali que a gente estava voltando para Ribeirão, eu e a minha família, a gente teve uma conversa, a gente se conheceu, e eu lembro até hoje, não, vamos fazer assim, tem um lugar aqui, né, não sei se pode falar, vamos lá na casa da UAB, tem uma quadra, vamos conversar com o presidente, vamos abrir uma escola de basquete em Ribeirão, não tem. Falei, vamos. E as coisas aconteceram, né, de maneira muito rápida. Um ano depois a gente já tinha uma licença da NBA, né, com um produto que a NBA tem, né, um dos produtos da NBA, tem vários produtos no mundo inteiro, que é voltado para a escola. Então a gente é um licenciado da NBA hoje dentro da casa do advogado, dentro da UAB, e depois a gente foi crescendo aos poucos, um passo de cada vez, e hoje nós somos um dos maiores licenciados do programa, né? Talvez se não for o maior, né? Nós temos hoje 16 operações dentro do programa. Hoje a gente atua em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasília, Salvador, São José dos Campos. Hoje são mais de 500 alunos ali, direto e indiretamente, trabalhando com o basquete, né? Então isso me dá muito orgulho. E te agradeço aqui. Que isso, gestão de pessoas na veia. Mas lá no início, você sabe que você me ajudou muito a começar aí. Eu sou um cara que às vezes eu fico emocionado. E falar de pessoas que eu gosto, como você, me emociona. Cara, obrigado por estar aqui hoje, meu irmão. Que isso, meu amigo. Um prazer, história maravilhosa e assim, eu aprendo muito contigo, cara. Aprendo muito contigo. E você, Manuzinho? Primeiramente aí agradeço também o convite. Prazer aí estar com vocês aqui. E então eu iniciei no squash bem novo, com uns 12 anos, né? E foi no meu primeiro emprego. Eu comecei, venho de família bem simples. E antes de iniciar aqui, né, eu nasci em Alagoas, bem no interior. Nossa, tinha me esquecido. Meu pai trabalhava aqui já, então a família bem simples, trabalhava como pedreiro, minha mãe dona de casa, morava na periferia. E eu, desde novo, já tinha iniciativa de buscar oportunidades, né? Então, aos 12 anos, conversando com um amigo, ele falou sobre a oportunidade de começar um trabalho, pegar a bolinha. Então eu fui atrás e deu certo. Consegui um emprego de pegar a bolinha. Então, saía do bairro, ia de bicicleta até o local, isso com 12 anos. E lá eu conheci o tênis e conheci o squash. E foi impressionante, que a primeira vez que eu entrei na quadra, assim, conheci o movimento, o squash, o tênis, eu fiquei encantado, assim. Foi impressionante, assim, me tocou muito. E ali no início eu trabalhava e nos horários vagos podia estar praticando, né? Então foi ali que eu tive contato. Então sempre que tinha os horários vagos eu comecei a praticar. Às vezes, quando não tinha aula, eu voltava para a academia para praticar também. Então, teve a oportunidade, só que eu tive a iniciativa ali, a disciplina, que era uma academia de tênis, então o foco lá era mais o tênis, né? E o squash tinha, mas não tinha tanto atenção. Mas jogando os dois, eu acabei indo mais, assim, me identificando mais com o squash. E nisso, foi desenvolvendo, fui pegando jeito, conhecendo as pessoas, os melhores de Ribeirão, e comecei a pegar gosto do treinamento, né? E aí fui treinando, praticando. Após alguns anos eu comecei a dar aula já de tênis, de squash. E então conheci o pessoal e tive uma oportunidade de
participar de um torneio em São Paulo. Isso eu estava já com uns 15 anos, depois de uns 3 anos. E nesse primeiro torneio eu fui revelação do evento, na capital. Então foi um marco ali que já abriu portas ali, o reconhecimento das pessoas. E nisso eu continuei me dedicando aí. E aí fui campeão brasileiro sub-19. E depois entrei no profissional. E o profissional, para mim, foi a realização de um sonho, que eu sempre gostei do treinamento, sempre gostei das viagens, do desafio, né? E conseguir ter entrado assim, no circuito profissional aí, e conseguir ter essa experiência no Brasil e fora do Brasil foi muito especial. Para mim, eu guardo assim na memória, uma experiência... O que eu falo é o seguinte, o esporte, eu sou apaixonado por esportes, né? Pratico umas 5 modalidades aí, no tempo que me é disponível. O esporte ele tem uma influência na vida saudável, né? Mas quando você se depara com o esporte de alto rendimento, e aí vocês dois são ícones para mim nesse sentido, você acaba trazendo para o mundo dos negócios, e vocês dois, o Manu agora gerindo, né, a Academia Manu Esportes, o Renato com o apoio da Amanda na R13, né, sem ela nada daquilo aconteceria, mas vocês hoje, vocês já estão no mundo business, né, no mundo dos negócios. Tem alguns pontos que eu acho que, quando eu vou contratar alguém aqui para o escritório, eu olho muito para isso, né? Na qualidade de diretor executivo hoje, a gente acaba participando de muitas discussões e eu tenho um apreço muito grande para quem participou do mundo esportivo. Por quê? Porque tem algumas questões, o Manu falou de determinação, disciplina e determinação. Foco no desempenho. Eu acho que são questões análogas e que se conversam. Vocês não chegaram onde vocês chegaram por acaso. Foi muito esforço, foi muito foco, foi determinação, sangue, suor e lágrima, né? A gente costuma dizer isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, sabe? Da importância dos treinamentos. Eu costumo brincar, né? E acho que o Cristiano Ronaldo também, aí falando de alguém que eu tenho uma admiração incrível, porque alguns atletas têm talentos. Você pega o Neymar, parece que já nasceu petecando a bola, né? O Messi também, mas aí você pega um cara como o Cristiano Ronaldo, que tinha uma série de restrições, e de repente ele vira esse monstro sagrado que ficou para a história do esporte. Então, isso nos ensina demais. E no mundo dos negócios, também é assim que funciona. Você não vai criar uma ideia do dia para a noite e achar que a sua vida está ganha. Né? Não, existe... Nós temos que percorrer vários passos, um caminho árduo. O escritório aqui, Brasil Salomão, são 55 anos de história. Né? Nós sabemos tudo que o nosso fundador, Dr. Brasil, que está vivo e nos ensinando até hoje, ele teve que percorrer. E depois os sócios que vieram também, a dificuldade. Hoje são mais de 350 pessoas aqui, e eu vivo todo dia a dificuldade e a responsabilidade de conseguir, né, dar oportunidades, de fazer o negócio acontecer. Então, assim, fala um pouquinho cada um sobre isso, né, dessa influência, foco, determinação. Como que funcionou isso aí para vocês? Rodrigo, eu acho que tem algo que é determinante, né? O Manu acabou de falar pra gente aqui que com 15 anos, né, Manu? Com 12. Com 12 você iniciou, com 15 anos você já era profissional, praticamente. Já estava, né, no profissional, no circuito profissional. Aconteceu comigo a mesma coisa. Eu virei profissional com 16 anos, ou seja, você iniciou com 12, eu iniciei com 10 anos no esporte. Então o grande diferencial é que os valores que o esporte traz e que tem essa ligação direta com o mundo dos negócios, disciplina, foco no desempenho, resiliência, tudo isso, o cara que é ligado no esporte, né, e chega no alto rendimento, ele começou muito cedo, Rodrigo. Então ele já começa a ter esses valores com 11,
12, 13, ele carrega isso por uma vida inteira. Então, acho que esse é o grande diferencial. Esses valores que o esporte transmite, você começa muito novo. Então, o menino já aprende a ter disciplina, responsabilidade, respeito, já aprende a se relacionar, determinação, principalmente trabalhar em equipe. Então, desde muito jovem, a responsabilidade que a gente teve com 15 anos de ser profissional e já ter que ter esses valores inseridos na sua vida, isso faz uma diferença para você lá na frente, gritante. E isso que você falou, eu acho muito legal, porque existe, acho que até um dado estatístico hoje, né? As grandes empresas, né? Os grandes executivos, eles têm esse olhar, né? Pro cara que tem uma experiência esportiva, para você conseguir conciliar isso com o mundo dos negócios. Então, acho que o grande diferencial é que você começa muito cedo. Você corta caminho, né? Porque quando alguém vem do esporte, ele já vem basicamente com esses valores. Você pega o basquete, né? O maior jogador da história, o Michael Jordan. Antes dele ter uma equipe, né, com pessoas ao lado dele com certo nível, ele não ganhou nada. Né? Se não tem um Scott Pippen, o próprio Steve Kerr, né, John Paxson e entre outros, com certeza o Chicago do Jordan não teria, né? Até o filme Last Dance, ele conta muito isso, né, Renato? Um atleta desculpa, vou te cortar, um atleta, antes dele completar a maioridade hoje, antes dele chegar nos 18 anos, por exemplo, ele já tem que ser profissional. Então, esses valores, antes do cara completar 18 anos, ele já ganhou, ele já perdeu, ele já caiu, ele já levantou. Olha a base que esse cara tem, né? Antes de ser maior de idade. Ô Manu, e mesmo no squash, que supostamente seria um esporte individual, né? Eu falo supostamente porque o Manu, por exemplo, ele foi campeão sul-americano, se eu não me engano, ou pan-americano, em duplas. Então, o squash ele tem também a possibilidade de você jogar em equipe. Mas quando a gente fala de dar que o esporte ele traz a necessidade de você ter uma equipe, nós estamos falando também de esportes que supostamente são mais individualistas, como o tênis, o squash, porque se você não tiver um time ali por trás, um coach, um treinador, né, um fisioterapeuta, um bom preparador físico. Então, fala um pouquinho disso, porque eu me lembro, quando eu comecei a jogar squash, o Manu estava também começando a despontar no Brasil, e eu me recordo de todo o trabalho que você fazia no aspecto físico, com bons preparadores, com bons técnicos, com toda a dificuldade, mas você teve ali muitas pessoas que te apoiaram, e o preparo psicológico, que eu me recordo, que eu acho que sempre foi um ponto que eu de admiração. Sim. A sua capacidade de mentalizar e o seu foco quando você está na quadra é um negócio absurdo. E eu vi, agora no ano passado, depois de muito tempo, ele foi disputar um torneio lá no Rio de Janeiro, ganhou do menino lá do Pinheiros, de 18 anos, numa final incrível, que você passou ali por momentos de grandes dificuldades, e ali você colocou tudo isso. Então fala um pouquinho do trabalho em equipe, da importância de uma equipe por trás de você para você conseguir atingir o teu sucesso. Sim, eu acho que é essencial aí ter uma boa equipe, né, que realmente tanto no esporte, no esporte coletivo como no individual envolve muitos aspectos, né? E no individual eu acho que tipo assim, exige mais, porque você tem que fazer tudo, você tem que atacar, você tem que defender. Se você ganha você, se você perder você. Então acho que é uma carga, um peso, uma responsabilidade, eu sinto que é maior, assim, é você ali, sendo que é diferente, né? Que é maior, é diferente. Sim. E eu acho que é essencial ter uma boa estrutura, uma equipe que vai fazer toda a diferença para conseguir ter um bom desempenho. Como você estava falando de valores, eu trouxe um conceito que não é muito falado, mas para mim, na minha vida, ele está como um pilar e é algo que eu valorizo muito, que é o conceito fair play. O conceito fair play era uma filosofia adotada no esporte que valoriza a ética. Essa expressão nasceu em 1896, durante as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em Atenas. E Pierre de Coubertin, que foi o organizador dos Jogos, idealizou a filosofia por meio da frase:
Não pode haver jogo sem o fair play. O principal objetivo da vida não é a vitória, mas sim a luta. Então, você está falando dos valores, eu acho que é algo que sempre está comigo, faz parte, eu sempre tento estar transmitindo. O Renato falou de resiliência, que é outro ponto e que eu acho que tem uma certa ligação com fair play. Porque o que é o fair play? É você buscar a vitória, mas dentro das regras do jogo. E as regras do jogo não são aquelas poucas que constam no regimento. Passa por um viés ético. Né? E vocês dois, para mim, também são dois exemplos de pessoas éticas. Quando o Renato falou do projeto dele, quando eu comprei a ideia que ele me falou, o projeto ele tinha muito a ver com a pessoa do Renato. Né? Que sempre foi uma pessoa querida pelas crianças. A Isa, nossa gerente de marketing, está aqui também. Quando o Renato entrou aqui nos estúdios hoje, ela falou, lembro de você jogando, você foi referência para muitas pessoas. Então, com certeza, eu, a OAB, na ocasião, com o Domingos, na época que era o presidente, não teria abraçado essa ideia se a gente não visse em você todos esses valores. E o Manu a mesma coisa. Vocês não estão aqui hoje, foram convidados ao acaso. Como eu faço muito essa leitura, não só eu, como a gestão aqui do escritório, a gente tem enraizado aqui no escritório esses valores, a ideia de convidá-los é justamente porque nós sabemos que vocês são referências no tocante a isso. E eu tenho plena convicção que você vai ter ainda mais sucesso na R13, o Manu, ainda mais sucesso com a expansão do squash, uma dificuldade absurda, e eu acho que esses pontos eles são primordiais. Você pega a resiliência, né, que é a capacidade de você se recuperar, de você voltar em decorrência de uma lesão, de uma... E eu acho que muitas vezes a energia que você tira, ela decorre de uma vivência com os conceitos do fair play. Sim. Porque a gente sabe que existe uma energia que nos rodeia e a positividade ela é muito importante nesse momento. Quantas vezes você não tem um pensamento negativo antes de entrar no jogo, você vê que o negócio não anda. Né, Renatão? Vai arremessar um lance livre, torcida contra. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Se passa na tua cabeça um pensamento ruim, pronto. Deus zica. Você vai jogar uma bola sem a concentração, então é a mesma coisa. E no dia a dia da nossa atividade profissional é a mesma coisa. Eu tive a oportunidade também num projeto nosso aqui de falar algumas palavrinhas para os nossos estagiários, né? A gente cotidianamente faz esse treinamento. E foi engraçado que uma pessoa falou, pô, Rodrigo, eu fico feliz de te ver que todo dia sempre sorrindo aqui no escritório, e isso eu aprendo com você. Eu falo, e aí eu respondi, os meus dias, eles não são felizes 100% do dia, todo momento. Mas quando eu entro aqui, eu tenho a obrigação, eu estou trabalhando em equipe, de tentar trazer positividade para quem está aqui comigo. Porque essa pessoa, primeiro, ela não tem responsabilidade nenhuma com o que está acontecendo comigo fora daqui. Então, quando eu chego aqui, eu preciso... E no esporte é a mesma... Eu aprendi isso com o esporte. Né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Né? E tem tudo a ver com resiliência. Né? Você está mal, de repente você chegou para um jogo, você tem que esquecer. Total. Você tem que focar, você tem que ter determinação, foco no teu desempenho. Então, se vocês quiserem contar algum episódio da vida de vocês, onde vocês vivenciaram isso concretamente com lesões, seja lá o que for, vocês fiquem à vontade para falar também. Eu tenho tido uma experiência aí com a parte agora de mentoria, de estar transferindo a minha experiência, né, para algumas pessoas. A parte de esporte também, pessoas que estão buscando a parte de performance, né? E eu tenho entrado em contato agora com as ideias, esse mundo das ideias, dos conceitos, né? E um dos conceitos que eu me trouxe agora relacionado com esse tema da resiliência foi uma ideia, que eu já pegaram algumas ideias e eu trouxe refletir
e montei uma ideia na minha visão, né? Que é o atleta de excelência. Então, o atleta de excelência, cada um vai ter uma visão com relação a isso. Mas qual foi a minha, naquele momento que eu sentei para definir isso? Quem é um atleta de excelência? Para mim, o atleta de excelência é aquele que, após as quedas, no esporte ou na vida, ele levanta-se rápido e aprendendo sempre. Isso é a visão de atleta mesmo. Então, para mim, eu coloco como essa capacidade de resiliência. Quem que é o de excelência? É esse que consegue superar das quedas. No esporte fora, Isso e na tem vida. tudo a ver com o mundo dos negócios. Nós não temos vitórias todos os dias. Os nossos objetivos não são alcançados todos os dias. E aí que vem aquela força interior de você, primeiro, estar no caminho certo e tentar atingir o seu objetivo. Fala aí, Renato. Não, a parte mental hoje talvez seja a qualidade ali mais importante de um atleta hoje, é a parte mental. Ele pode estar preparado fisicamente muito bem. Aconteceu agora com a menina lá, com a ginasta Simone Biles, né? Melhor do mundo. Olha o que aconteceu com a menina. Aconteceu com a Bia Haddad. A Bia Haddad, Exato, a Bia do Haddad. tênis jogando, e Olha ela os tem um exemplos. depoimento maravilhoso. Olha os exemplos. Então, assim, a parte mental hoje, essa força mental, essa resiliência, é uma qualidade hoje que, se o atleta não tem, ele está fora. Ele não consegue evoluir, ele não consegue alta performance, né? Então, é fundamental, é primordial, né? E duas frases assim que eu ouvi muito na minha vida, e uma faz muito sentido, assim, e é algo que eu falo hoje para os meninos, em relação à questão da positividade, né, da energia boa. Quando você tem pensamentos positivos, quando você está entregue, né, de forma alegre, feliz, você está bem onde você está, só tem coisa boa para vir pela frente. Se você está super preparado, né, como eu falei, fisicamente, enfim, você está voando. Fez a tua parte. Fez a sua parte, mas você tem algum pensamento negativo naquele momento, vai vir coisa ruim. Você não vai conseguir acertar aquele lance livre. Você não vai bater aquela bola no squash que ela bate ali na linha, não sei o que, e o cara chega correndo, ele não pega. Não vai acontecer. Então, esses pensamentos positivos, eles são muito importantes. Você tem que estar pensando coisa boa para gerar coisa boa o tempo todo. E a outra coisa que eu ouvi muito, assim, que eu falo muito para os meninos hoje, né, que você falou em relação a chegar bem, né, para trabalhar, passar uma energia positiva para as pessoas. Isso acontece muito, principalmente nos esportes coletivos, né? Daquele cara que chega para treinar, cabeça baixa. Tô com um problema na minha casa. O que você tem? Minha mãe, meu irmão, aconteceu alguma coisa, enfim. Cara, você já tem um problema. Se você chegar aqui para trabalhar, para treinar, você vai passar a ter dois problemas. Então esse problema, deixa na sua casa. Exato. Fica com um problema, chega lá, você resolve. Porque você vai passar a ter 2. E daqui a pouco você vai ter 3, porque é o problema com o seu técnico. 4 é o problema com o seu companheiro. Você vai tratar ele mal, ele não vai gostar, você vai criar um atrito. Então você tem um problema, resolve esse problema, não cria outro, né? Então isso eu ouvi muito, é algo que eu levo para minha vida e hoje eu falo muito isso para os meninos, porque é comum e a gente é humano, né? A gente chega com problema, a gente chega às vezes chateado, mas essa resiliência interna de você colocar isso de uma forma que não, peraí, vamos deixar isso aqui, vou cumprir aqui essa etapa, depois eu pego aquilo ali, ajeito, preciso resolver. Isso Renato, é algo... vou aproveitar que você me deu um gancho aí. Eu ensino isso para os meninos. Primeiro, né? Nós estamos falando de algumas qualidades, de alguns pontos de reflexão, né? Trabalho em equipe, foco na determinação, suor mesmo, você fazer o negócio acontecer. Hoje, mais de 500 crianças, é possível moldar as crianças, né? Você tem a capacidade, ninguém nasce pronto, né? Você tem condições de, aquela criança não é resiliente, por exemplo. A gente tem como treinar e viabilizar e ensinar. Suprir, e ensinar. Queria que você falasse um pouco disso. E eu queria aproveitar também, já dentro desse gancho, de falar da capacidade de ensinar, de como preparar. Possivelmente crianças ouvirão esse nosso episódio, assistirão esse nosso episódio, de uma análise comparativa com a experiência que vocês tiveram no exterior. Vocês dois tiveram a oportunidade de conhecer o mundo com o esporte e viram a diferença do Brasil, como
o esporte encarado e praticado no Brasil. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas vejo uma distância ainda muito grande. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. O Manu também, hoje ele é o mentor do Bernardo, que é um menino aí que está despontando no squash, primeiro sub-15. Depois eu queria que, na sequência, você já comentasse sobre essa questão que esses pontos, essas qualidades, elas podem ser adquiridas com treinamento e qual é a tática de vocês para isso e uma análise comparativa com o exterior. Sim. Em primeiro lugar, Rodrigo, assim, a gente entra numa dinâmica aí que a gente vai entrar na questão da política pública, né, do esporte, que aí já é algo muito amplo, né, que a gente no Brasil, na verdade, a gente praticamente não tem, né, você pega os valores ali do americano, por exemplo, que o basquete, né, qualquer esporte, ele é praticado na escola desde cedo, né, no Brasil você tem aquela dinâmica ainda da educação física escolar, então assim, é um comparativo que é muito longe, é um assunto muito amplo. Utilizando dados, né? Eles utilizam muito dados, né? Desde criança. E na escola, né? Você começa a praticar de forma assim, bem eficaz na escola, né? Muito novo. No Brasil a gente ainda tem essa questão da educação física escolar, a coisa não funciona, enfim, né? Um assunto aí bem... Mas dentro da nossa realidade, né, do que a gente pode fazer, né, no ambiente que a gente está inserido para buscar melhorar isso de alguma forma, hoje eu me sinto com um suporte muito grande, porque hoje a gente tem uma metodologia dentro de um programa da NBA, que são os melhores do mundo dentro da modalidade que eu sou inserido. Então isso me dá uma base muito grande, né, e de certa forma uma tranquilidade de passar para o pai, né, que ó, eu estou ensinando aqui o seu filho, né, valores vindo da maior liga de basquete do mundo. Então não é algo que o Renato pensa. Hoje a gente tem esse problema, né? Sim. O fulano pensa assim. Subjetivizar assim. O pensamento. Exato. Né? Não, nós temos uma metodologia de ensino hoje baseada em dados, informações da melhor liga de basquete do mundo, né? Então isso me dá um suporte, uma tranquilidade muito grande. E o programa, ele tem 4 pilares hoje que a gente trabalha que são fundamentais. Primeiro que a gente está falando hoje aqui, que é o desenvolvimento de valores, né? Então hoje a gente atende criança a partir dos 5 anos. 5 anos. A gente já trabalha esse desenvolvimento desses valores com esse menino, né? Com essa criança, né? Então, isso é algo, né, que o esporte te dá aqui, onde? Nós vamos na escola. E aquilo que você falou, quanto mais cedo... Quer dizer, mais e esses valores eles vão permitir que essa criança aproveite melhor as oportunidades que vão aparecer. Sim. Quando eu brinco às vezes, poxa, eu queria ter voltado lá nos meus 10 anos com a minha cabeça. Quer dizer, tudo bem que tem muitas coisas que não adianta, é o tempo que vai te ensinar. Mas esses pontos que a gente vem destacando aqui é algo que você pode trabalhar numa criança de 5 anos. Exato. De 10 anos, ela vai ter capacidade para assimilar essas questões, esses valores. Exato. Né? Então, acho que eu vejo que essa parte do esporte, algo, no meu ponto de vista, essencial aí para preparar um ser humano para a vida, né? Sim. Então, acho que tem toda a parte dos estudos, mas acho que unindo essa parte dos estudos com essa parte esportiva e para quem tem a oportunidade de treinamento e de competição, que vai ser uma outra experiência. Então, eu acho que pega uma criança de 10, 11 anos, entrando nesse parte de treinamento e competição, ela entra em contato com realidades da vida. Sim. E às vezes, quem não tem vai conseguir entrar nisso numa fase mais adolescente, adulto, né? Sim. E além de entrar em contato, pode estar desenvolvendo, ou com certeza vai desenvolver, cada um na sua medida, como lidar com essas realidades, com esses estados psicológicos, essa parte mental. Então eu vejo para mim, principalmente a minha história, teve muito, a base dela vem essa questão do esporte, né? Eu tive contato, foi muito bom com a filosofia, para entender as ideias, a questão da ética, foi muito bom, mas unindo ela com essa parte do esporte, né? Manu, então... e nessa análise comparativa com o que você viu no exterior, eu sei que você já foi para Nova York, já passou pela Europa também, fez treinamento nesses lugares. A gente está muito distante desses
países. Como que você viu o preparo Sim. dessas pessoas? Eu tive algumas experiências, mais experiências nos Estados Unidos, fui para a Inglaterra, um pouco na Espanha, mas nos Estados Unidos, que nas Olimpíadas, ele praticamente é o dobro do segundo do número de medalhas, é um nível assim muito acima. E lá eu fiquei impressionado, que eu fui para Orlando, fui para Nova York, fui para Salt Lake City, e eu vi algo em comum, assim, que é esse valor que eles têm para a prática esportiva. E lá em Nova York eu participei dos treinamentos. A parte esportiva, podemos dizer assim, lá é um ponto crucial no desenvolvimento do ser humano. Aqui, como o Renato falou, é uma... Educação física escolar. Como que eu posso dizer? Lúdico. Agora lá não. Lá é visto como um ponto primordial no desenvolvimento das pessoas. Então eu tive uma experiência lá em Nova York, que no centro de treinamento de crianças, com squash. E eu vi lá meninos de 10 anos treinando, dedicando para participar da Liga das Escolas, com 10 anos. Então eu falei, nossa, tipo assim, tem tanto esporte aqui, basquete, tantos esportes, mas você vê que todas as modalidades eles conseguem... Estão ali, na escola. E não é só praticar. Todas as modalidades têm a prática e tem o desafio, tem a disputa. E isso começa desde novo, em várias modalidades. Então, eu acho que isso, esse resultado que eles têm nas Olimpíadas, isso é um fruto de um trabalho que é feito desde novo ali, e geral, todas as modalidades, né? Você tira da quantidade, você tira a qualidade. Tira a qualidade. Quanto maior o número, vai sair, né? Michael Jordan. E alguns pilares, por exemplo, a gente está falando dos Estados Unidos, alguns pilares que os americanos têm, e a gente atua dentro do nosso programa, que são muito importantes, principalmente com as crianças, que, por exemplo, eles conseguem unir tudo isso que o Manu falou, a parte da competitividade do treinamento, com a diversão, com o bem-estar. Então, não é uma competitividade... É uma competitividade sadia. Sadia, feliz. A parte da diversão para eles, principalmente ali para as crianças, para fazer com que as crianças se apaixonem pelo jogo, isso é fundamental. Lógico. Então, elas estão competindo, elas estão treinando, mas elas estão se divertindo. Essa criança, ela vai ter o desenvolvimento de valores, bem-estar, ela vai estar desenvolvendo as habilidades dela, né, daquele jogo, daquele esporte, e principalmente ela vai estar se divertindo. Então ela vai começar a jogar o basquete, o squash, o vôlei, com 5 anos, ela vai praticar para o resto da vida. Ela vai ser no futuro, parou de jogar, ela vai ser de repente um futuro patrocinador, ela vai entrar para um caminho aí do mundo dos negócios, ela vai ajudar outras pessoas. Então começa lá embaixo. E um outro aspecto, acho que é muito importante, que eu nasci em periferia, e você tem tudo ali. Aí né? tem um lado social. Tem um lado ali que às vezes tem muita questão de droga, de outras questões ali Com não certeza. éticas. E eu achei assim, legal essa questão do esporte. Quando eu comecei a treinar, comecei a querer melhorar minha performance, objetivo, isso desde novo, me deu um discernimento assim para querer o que era bom, o que fazia bem. Então a questão de bebida, eu comecei esse espaço, perdeu espaço assim na meu estilo de vida. Então Você sabe, eu comecei mano, a buscar as coisas boas, buscar performance. É que é óbvio, né? Foi bom você Então tocar. esse é até para a questão, além de performance, para essas questões Questões hoje, sociais. essa questão de droga, que é um ponto muito em alta, eu acho que para quem está envolvido com esporte, é uma proteção para esse... Não, foi muito bom você ter falado disso. Eu não invoquei vocês nesse lado aí, porque não era o foco muito, mas a gente tem que sempre lembrar, né, que o esporte ele também é um instrumento de integração. Bom, o tempo voa, né? Voa. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Tá? Nós estamos iniciando com esse projeto aqui no escritório do Pod Brasil, que é o podcast do Escritório Brasil Solomão, e a gente não poderia deixar de trazer dois ícones do esporte, da história, que marcaram a história de Ribeirão Preto. Então, pediria, antes de fazer o encerramento, Renato, se você pudesse aí rapidamente fazer suas considerações finais,
dar o contato aí da R13 para quem quiser, né, praticar o basquete aqui em Ribeirão Preto, com todos esses pontos que você destacou. Depois você também, Manu, rapidamente, só para a gente poder encerrar. Obrigado, Rodrigo. Quero fechar aqui com, a gente falou tanto de valores, né? O esporte ensina pra gente, né, desde criança. Então, um dos valores que me trouxe aqui hoje foi o valor da amizade, né? Então, tá aqui hoje com você, que é meu amigo, um cara que eu considero muito, meu irmão. Então, isso me dá um prazer, uma satisfação muito grande. Então, te agradeço. Obrigado. Conheci o Manu aqui, essa fera do squash. Obrigado por estar compartilhando aqui esse momento com você, Manu. Então, agradecer e desejar aí sucesso nessa nova empreitada. E o contato da R13, R13, para quem quiser. R13 a gente está no Instagram, né? Tem todas as informações lá, R13 Esportes. O contato aí mais direto, 16 do DDD, 98251-5225. Perfeito. Fechou. Obrigado. Fala com o Renato, fala com a Amanda que tá tudo resolvido. E você, Manu? Eu também agradeço aí muito pelo momento, oportunidade de estar com vocês aí, falando sobre esporte, né? Negócios aí, performance, muito bom. E para quem tiver o interesse de conhecer tem a Academia Manu Squash, é só entrar tem o Instagram Manu Squash, também no Google digitou Manu Squash, vai ter o endereço, o telefone, lá vão ter as informações. Pode ir lá que tem uma aula cortesia bacana nos dois lugares, viu? Bom, pessoal, chegamos aqui ao encerramento de mais um episódio do Pod Brasil, podcast Brasil Salomão. É uma honra poder estar aqui, né, ao lado dessas duas feras. Para quem tiver algum tema que você julgue interessante que seja tratado aqui nessa mesa, nesse estúdio, só mandar um e-mail para o nosso contato, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Agradecimento especial ao Share, ao Sandro, né, da Backstage, e ao nosso querido escritório Brasil Salomão. Fico com vocês, até a próxima.